aqui é a Letícia e hoje eu trago o livro Como Falar sobre Cinema, da autora Anne Hornaday, que é uma dica de leitura para quem está procurando algum material que seja prático, tanto para escrever críticas e trabalhar com isso, ou simplesmente para apreciar a sétima arte. Eu gostei bastante do livro porque ele é dividido nas etapas de como fazer cinema, de como é esse processo. Então a gente aqui tem um capítulo que fala sobre roteiro, outro que fala como identificar uma boa atuação, tem também sobre fotografia, design de produção, som e imagem e também direção. Então eu decidi compartilhar algumas ideias que tem aqui nesse livro para quem gosta desse assunto também. Mas esse vídeo aqui é só sobre roteiro, sobre a etapa roteiro. Então eu já deixo o convite aqui para você se inscrever aqui no canal, porque eu vou fazer vídeo de cada uma dessas etapas. Então se inscreva aqui para acompanhar o que vem por aí e também dá joinha aqui nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Então vamos começar o vídeo falando sobre a autora. A Anne Hornaday, ela é uma crítica de cinema e trabalha no The Washington Post e já passou também pelo The New York Times e outros jornais também. Então, para esse livro aqui, ela trouxe a experiência que ela tem com roteiristas, atrizes, atores, profissionais desse meio cinematográfico ao longo de 25 anos da carreira dela. Então a gente tem aqui também a experiência como crítica e as entrevistas que ela fez com esses profissionais aí ao longo da carreira. Então o primeiro capítulo fala sobre roteiro. O roteiro é a base de tudo, é o material aí que a gente tem os diálogos, é onde determina o enredo do filme. Então o roteiro é a base de tudo, é onde tudo começa. É a referência que o diretor tem, a equipe criativa também, para planejar tanto os sets de filmagem, os figurinos e até a iluminação. Então tudo surge do roteiro, é onde as palavras que estão escritas ali ganham vida e a gente vê os cenários, os figurinos, os personagens ali interagindo, né, dos atores conversando. Então, em média, um roteiro tem uma página por minuto. Então, em média, um roteiro de longa-metragem tem de 90 a 120 páginas. Eu gosto bastante de falar sobre isso porque quando eu descobri, eu nem imaginava que funcionava dessa forma, né? Então, as folhas ali determinam certinho o tempo de tela. Então, tem até programas específicos para formatação de roteiro. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso porque pode ser curioso para outras pessoas também. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando for assistir um filme, quer levar isso a sério, né? Para escrever alguma crítica, fazer alguma análise. Então, a primeira coisa é analisar os primeiros 10 minutos desse filme. Nesses primeiros minutos tem que ficar claro o que fala esse filme, quem é o personagem principal e como que ele interage ali com os outros personagens e também o que está acontecendo ao redor desses personagens. Por que isso é importante? Porque já deixa claro o estilo desse filme. E é nesses primeiros minutos também que o roteirista, né, o diretor, depois que coloca isso em prática, fisga o telespectador, né, o público. Então é o momento que tem ali para cativar as pessoas que estão assistindo para continuar assistindo até o fim. Então aqui eu trago o exemplo do filme O Poderoso Chefão, do diretor Francis Coppola, que assina também o roteiro. Então a gente tem ali nos primeiros 10 minutos como funciona ali a família Corleone, desde o chefe da máfia, o Don Corleone, ali conversando com os aliados dele, aquelas pessoas que vão ali buscar um favor para ele. Tem também, a gente já conhece ali o Michael Corleone, o filho do Don Corleone, contando como que funciona o negócio da família para Kay, que é a futura esposa dele, né, que é a personagem que representa ali o público, porque tudo é novo ali para ela. Então o Michael explica tudo para ela e ao mesmo tempo explica pra gente como tudo funciona. E também tem ali as circunstâncias ali do filme, que é os rituais de um casamento tradicional italiano. Então tudo isso a gente já conhece.
nos primeiros até os 20 minutos do filme. Então isso é muito importante, porque o filme cria ali uma estética, um estilo próprio do filme, que depois de muito tempo ele é lembrado. Então esse aí é um exemplo da importância desses primeiros minutos do filme. A estrutura mais convencional aí dos roteiros cinematográficos é a estrutura linear, aquela cronológica, que os eventos acontecem em um determinado período de tempo até chegar na resolução. Mas aí existem aqueles roteiros que vão além disso, né? Que entendem ali o padrão, a regra, né? O arroz com feijão, e vão além disso. Então eles brincam com a estrutura. Como exemplo desses filmes que brincam com a estrutura, a gente tem o filme Amnésia, do diretor Christopher Nolan, que a narrativa vai de trás para frente. Um outro exemplo também é o filme do diretor Richard Linklater, do filme Boyhood, da infância à juventude, que tem uma estrutura que dá saltos para o futuro. Então esses filmes vão além ali daquela estrutura de 3 atos ou da jornada do herói, né, que tem várias formas de escrever um roteiro. Então eles vão muito além disso. E aí isso me leva para a segunda dica, que é você perceber que tipo de filme você está assistindo, que tipo de filme o cineasta está propondo. Porque pode ser um filme de ação que não tem o interesse de trazer mensagens implícitas ali, algo complexo, que tem o interesse de entreter apenas. Mas pode ser um filme também que traz ali uma reflexão mais profunda sobre a vida, que tem mensagens implícitas, tem uma mensagem por trás. Pode ser um musical, né? Isso é mais fácil de identificar. Ou uma comédia romântica também. Então, presta atenção em que tipo de filme você está assistindo. Porque aí tem 2 aspectos que dá pra gente analisar para perceber que filme você está assistindo. A gente tem 2 termos, que é a credibilidade e a autenticidade. E o que é a credibilidade? A credibilidade passa ali para o entendimento do roteirista sobre a natureza humana, sobre os nossos pontos fracos, sobre os nossos erros, sobre aquelas pessoas irracionais, o que é racional, o que é irracional. Então, quando o roteirista, né, quem está escrevendo, tem esse entendimento, ele tem a autoridade para escrever aquilo. E aí a gente compra essa ideia e o filme fica memorável, né? Ele foge do comum, cria um estilo ali. Então, credibilidade é isso, a gente pode associar ali ao estilo, né, ao que foge do comum. O que faz esse filme ser diferente dos outros? E aí a autenticidade é quando o filme não é mecânico, é quando o filme traz personagens que são complexos, tem emoção, tem significado, tem várias nuances desses personagens, da história. Então a autenticidade seria isso. E aí, exemplos pra gente perceber isso, essa credibilidade, autenticidade. Muitos filmes de ação a gente pode perceber que tem um interesse maior nas perseguições de carros, explosões. Então, muitos filmes trazem apenas isso, e a gente vê muito em ação. A gente vê também em algumas comédias românticas que eles seguem ali o linear, né, a estrutura básica. Então, não tem problema nisso. Mas aí depende do filme que você está assistindo para analisar ali, porque tem filme, né, tem filmes que se propõe apenas a entreter. Então a credibilidade passa por isso. Qual que é o estilo desse roteirista, do filme ali que está propondo? Porque a gente tem que comprar a ideia, a gente tem que acreditar em tudo que está acontecendo ali. Então, isso é credibilidade. Quando a gente tem um roteiro que tem uma complexidade, que tudo que a gente está assistindo ali a gente acredita e não tem dúvida do que está acontecendo. Isso me leva para a terceira dica, que é sobre o perfil dos personagens, né? Quem é o personagem principal? Como que é os coadjuvantes ali, o vilão também? Como que eles estão agindo? Eles mudam ao longo da jornada ou permanecem da mesma forma? Então, por mais que seja uma mudança ali, que a gente não consiga ver direito, algo muito pequeno, algum detalhe, mesmo que seja internamente ali, algum conflito que está mal resolvido,
Isso dá uma identificação para quem está assistindo, porque a gente vê aqueles personagens que são falhos, a gente acredita que eles são de verdade, que são iguais a gente, que existe mais pessoas iguais a gente. Então a gente cria essa semelhança ali na tela, seja por causa da esperança que esse personagem está trazendo, ou mesmo pelas falhas, né, pelos medos ou também pelo fracasso. Isso leva a gente para a próxima dica, que é o roteirista, né, o diretor ali, mas o roteirista, que tudo começa pelo roteiro, eles seguiram até as ideias mais fantasiosas que eles estão propondo. Então, cinema é um meio muito realista. Então a gente tem que acreditar em tudo que tá vendo ali, desde um olhar, né, desde as palavras que os atores estão falando ali, os personagens, até uma simples xícara de café que tá ali em cima da mesa, em uma cozinha. Então tudo isso é importante para contar essa história, essa narrativa. Então você pode perceber também como que esses personagens estão conversando ali. Soa espontâneo? A gente tem ali essas falas que combinam com o ambiente, com a estética do filme. Então tudo isso você deve levar em consideração na hora da análise. Lembrando sempre de você perceber que tipo de filme você está assistindo, né? O que ele está propondo ali. A próxima dica é sobre o ritmo do filme. O ritmo tem muito a ver com a estrutura, de uma boa estrutura, mas o ritmo tem a ver também com as outras etapas do processo de fazer cinema, eu vou falar nos próximos vídeos. Mas com relação à estrutura, a gente tem ali o ritmo que dá o embalo do filme, né? O que cativa quem está assistindo, que traz ali o suspense, que dá informações dos personagens e da história ao longo ali da narrativa, que não entrega tudo no começo, dá pitadas ali pra gente ficar curioso, para ficar assistindo até o final. Então o ritmo é sobre isso, para deixar o público curioso até o final. E a gente tem também dois termos que a autora traz nesse livro que podem prejudicar aí o ritmo de um filme. Sabe aquele filme que a gente está assistindo e a gente percebe que começa e termina de um jeito esquisito, que parece que alguma coisa se perdeu ali, as cenas só foram colocadas? Isso a autora traz que os críticos acusam isso de um filme que é episódico, quando ele começa e termina de um jeito esquisito, que não traz ali a fluidez que o filme precisa. Não traz isso que eu comentei, né, do suspense, de trazer aos poucos algumas informações dos personagens. E uma outra coisa também que pode prejudicar esse ritmo é aquela coisa esquemática, quando alguns personagens e eventos são criados ali justamente para cobrir algum erro do enredo ou para trazer alguma coisa que é implícita. Esses personagens acabam expondo tudo isso, né, trazendo algo visível que era para ser implícito. Então isso pode atrapalhar também o ritmo do filme. Além do ritmo, algo muito importante também é o tom do filme. E o tom é algo mais emocional, mais o clima de um filme. Então, como que a gente pode analisar, perceber o tom de um filme? Qual que foi a intenção desse filme que você está assistindo? A intenção era ser dramático? Era ser provocador? Ou combinar comédia com drama e foi bem sucedido nisso? Então, a gente pode perceber isso tanto em referências visuais ali na tela, como algo sonoro, ou também no pequeno olhar, ou nas palavras que esses personagens então estão dizendo. Então tudo isso a gente percebe esse tom do filme, a intenção que ele quis passar. E aí isso leva a gente para minha última dica de hoje, que é, claro, sempre percebendo que tipo de filme você está assistindo. Quando a gente fala daqueles filmes que trazem mensagens importantes, que querem discutir, que trazem ali emoções profundas, sempre vai ter o que a gente está vendo na tela, o que é superficial ali, que todo mundo pega,
e sempre tem algo também que é mais profundo, que a gente pode perceber a partir de metáforas, algo nos figurinos, né, as cores dos figurinos, das roupas que eles estão vestindo, ou também o cenário entrega muito, né? Ou talvez não entrega, muitas pessoas não percebem, mas você que vai analisar pode perceber isso, que o cenário também diz muita coisa. Tudo entrega, tudo comunica. Então, perceba isso, né? Que o filme sempre tem algo que todo mundo pega ali, que não precisa pensar muito, né? E isso, de novo, a gente encontra muito em filmes de ação, que tem tudo que tá falando lá é o que a gente entende, né? Não tem que pensar muito sobre aquilo. Mas existem filmes que têm aquela mensagem implícita por trás. Essas então foram as minhas dicas, né, de como analisar um roteiro de cinema. Mas claro, tem muito mais informações ali no livro. Eu quis trazer aqui alguns insights, alguns conceitos aí que eu acho legal para compartilhar. Para você que está começando aí e não sabe por onde começar, esse livro pode ser um bom ponto de partida. Então, você gosta desse tipo de conteúdo, né, de assistir sobre cinema, sobre livro? Me deixe aí nos comentários se você já conhecia esse livro, a autora também, ou gostou de saber o que eu falei aqui. Se inscreva aqui no canal, porque eu vou publicar também os outros vídeos sobre as outras etapas, né, sobre atuação, design de produção. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.